Hoje vamos falar sobre o planejamento de concretagem de uma casa. Nosso grupo é composto por Ana Luísa Carvalho, Esther Monteiro, Milena Oliveira, Natália Mafra e Natália Oliveira. A concretagem é uma etapa crucial na construção de elementos estruturais em uma obra. Embora muitos a vejam apenas como o processo de preencher as formas com concreto, sua importância vai muito além disso. Ela se inicia antes mesmo da preparação ou da aquisição do concreto e se estende até o término do período de cura. Durante a concretagem, várias etapas devem ser rigorosamente seguidas, cada uma delas merecendo atenção especial. Primeiramente, ocorre a preparação das formas, seguida pela compra ou preparo do concreto. Em seguida, vem o adesamento e, por fim, a cura. É fundamental que o engenheiro esteja presente durante todo o processo, para garantir a eficácia e a segurança dessa etapa. Um erro durante a concretagem pode resultar em problemas futuros, como fissuras ou até mesmo o colapso da estrutura. Portanto, a atenção aos detalhes é essencial para evitar retrabalhos desnecessários e garantir a qualidade da obra. Opções de concretagem. O concreto usinado é produzido por empresas especializadas. Geralmente, seu custo e qualidade são superiores aos produzidos em obra, pois estes possuem maior rigor na sua qualidade, controlando a qualidade do cimento, dos agregados e dosagem de água, segundo normas e leis estabelecidas. Já o concreto produzido em obra é feito no canteiro de obras com menos rigor na qualidade, em comparação ao concreto usinado. Ele tem o seu uso permitido somente em construções de pequeno porte, pois possui uma qualidade inferior ao concreto usinado, devido às limitações no rigor de sua produção. Além disso, o concreto feito em obra também possui um custo inferior comparado ao concreto usinado. Apresentação do projeto. Uma família planeja construir a sua residência em Campos dos Goytacazes, no estado do Rio de Janeiro. Os projetos foram elaborados levando em consideração a utilização de concreto armado, abrangendo a fundação, pilares, vigas, lajes e outros elementos estruturais. Nesse contexto, nós fomos contratados como responsáveis técnicos pela obra, assumindo a responsabilidade pela produção do concreto e pela execução da estrutura, obedecendo as diretrizes da NBR 12655. Nesse trabalho, decidimos utilizar o serviço da concreteira Polimix, que tem volume mínimo de 5 metros cúbicos por caminhão, custeando R$ 466 sem bombeamento e R$ 1.000 com bombeamento, ou seja, os 466 do cimento mais os 534 dos serviços de bombeamento. Os dados para o concreto que será utilizado são os seguintes: cimento CP2E32, brita de 19 mm, areia de módulo de finura 2,4, FCK de 25 MPa, abatimento entre 80 e 100 mm e desvio padrão de 5,5 MPa. Então, realizamos o planejamento de concretagem dessa obra dividindo em 11 etapas, sendo a primeira a concretagem das sapatas, a segunda etapa a concretagem dos pilares de fundação, a terceira etapa a concretagem das vigas de baldrame, a quarta etapa a concretagem dos pilares térreo, a quinta etapa a concretagem do contrapiso, a sexta etapa a concretagem das vigas do nível do muro, a sétima etapa a concretagem dos pilares do pavimento superior, a oitava etapa a concretagem da laje do pavimento superior, a nona etapa a concretagem das vigas do pavimento superior, a 10ª etapa a concretagem dos pilares da cobertura e a 11ª etapa a concretagem da laje da cobertura. Também calculamos os elementos construtivos. Em quantidade, temos 26 sapatas, 26 pilares de fundação, 4 pilares térreos, 1 pilar de cobertura, 45 vigas de baldrame, 30 vigas de pavimento superior e 10 vigas do nível do muro. Em relação aos volumes, as sapatas terão 6,287 metros cúbicos. Os pescoços da sapata, 1,310 metros cúbicos. As vigas de baldrame do térreo, 5,150 metros cúbicos. As vigas de nível do muro, 0,97 metros cúbicos.
totalizando 5,847 metros cúbicos. Já o contrapiso do térreo, 9,428 metros cúbicos. Os pilares de fundação, 2,449 metros cúbicos. As vigas do pavimento superior, 3,250 metros cúbicos. A laje do pavimento superior, 5,552 metros cúbicos. Os pilares do pavimento superior, 1,856 metros cúbicos. As vigas do segundo pavimento, 3,364 metros cúbicos. E a laje do segundo pavimento, ou cobertura, 5,338 metros cúbicos. Traço é o nome que damos às dosagens dos componentes de um determinado concreto. O processo de definição do traço, bem como a preparação do concreto, devem ser realizados de forma cuidadosa. O maior objetivo ao se definir o traço do concreto é obter um concreto resistente e sólido, de maneira a evitar patologias futuras. Na determinação do traço do concreto, as características de resistência, durabilidade e trabalhabilidade devem ser atendidas de acordo principalmente com o tipo e particularidade da obra em que o concreto será empregado. A concretagem de uma viga, por exemplo, demandará um concreto com traço diferente do utilizado na concretagem de um contrapiso. As variações de quantidade e qualidade dos materiais influenciam diretamente no resultado final do concreto. Por esse motivo, é importante que o traço seja seguido à risca. Assim, a definição do traço deve ser feita de forma correta, a fim de alcançar segurança, durabilidade e viabilidade econômica à obra. Para o cálculo do traço, utilizamos o módulo de finura de 2,4 para areia, a dimensão máxima de 19 mm para a brita, que no caso a brita 1, e a escolha do cimento foi o CP2E32, de acordo com os custos e a particularidade da obra. O slamb determinado foi de 80 a 100 mm, o FCK de 25 MPa, a condição B, onde o desvio padrão é de 5,5 MPa, e o FC28 de 34,1 MPa. Para o cálculo do FC28, utilizamos o FCK de 25 e o desvio padrão de 5,5, resultando em um FC28 de 34,1 MPa. Com essas informações e juntamente com o gráfico, descobrimos a relação água-cimento como de 0,45. Com os cálculos feitos, foi determinado o traço em massa de 1 para 1,552 para 2,260 para 0,45 e o traço em volume de 1 saco para 0,0517 para 0,0779 para 0,0225. E foi encontrado também a altura da padiola de areia, sendo 32,8 cm, e a altura da padiola de brita, sendo 49,5 cm. Também foi encontrado a quantidade de materiais para cada 1 metro cúbico de concreto. Para a planilha sobre o concreto feito em obra, utilizamos os seguintes dados: cimento CPE 32, areia de 2,4, inchamento da areia de 20% com 5% de umidade e brita de 19 mm. O FCK utilizado foi de 25 MPa. Nós dividimos as planilhas nas seguintes etapas, em 10 etapas, e obtivemos volume de concreto, consumo, cimento, agregado miúdo e agregado graúdo e a quantidade de água. Para obter os valores, entramos em contato com a concreteira Polymix, que deu o valor de um caminhão de 466, com um volume mínimo de 5 e o valor de mobiliamento de R$ 534. Utilizando a nossa planilha automatizada, conseguimos obter os valores e o volume total ficou em 44.680 e o valor ficou em R$ 18.383,19. Conclusão. Nós compreendemos a importância de escolher entre o concreto usinado e o concreto preparado no local. Ambos têm suas vantagens e desvantagens, e a decisão depende das necessidades específicas de cada obra. O concreto usinado é produzido em larga escala em centrais de concreto. Isso garante um controle de qualidade rigoroso, pois os materiais são medidos com precisão e misturados de acordo com fórmulas específicas. Além disso, aditivos podem ser facilmente incorporados para melhorar características como a resistência, durabilidade e tempo de cura. A desvantagem desse tipo de concreto é que ele é vendido com volumes mínimos por caminhão. Então, para etapas de obras menores, o custo e a aplicação se tornam inviáveis.
Já o concreto preparado no canteiro é feito no próprio local da obra, sendo mais conveniente em termos de horários e quantidades menores. Porém, ele apresenta algumas desvantagens. Por exemplo, o controle de qualidade. Os materiais são medidos de formas menos precisas, usando latas, padiolas ou pás. Portanto, a escolha entre concreto usinado e preparado no local neste projeto foi feita baseando-se no volume total de cada etapa, uma vez que escolhemos dar preferências ao concreto usinado, pelo seu autocontrole de qualidade do concreto. Sendo assim, a primeira, terceira, quarta, sétima e 10ª etapa, decidimos utilizar o concreto usinado. E na etapa 2, 5, 6, 8 e 9, utilizaremos o concreto feito em obra.